História do Natal. Todas as mensagens de dezembro vai ter o mesmo tema. História do Natal. Aos domingos eu vou estar trazendo porções do Evangelho de João, no capítulo 1. Não vou estar expondo todo o capítulo 1, mas trechos do capítulo 1 de João, do prólogo de João. E às quintas-feiras eu vou estar trazendo porções do Evangelho de Lucas. Tá? As mesmas passagens, as passagens de sempre, mas a inspiração renovada pelo Senhor. João 1, de 1 a 5. Nós estamos vivendo aquilo que é a tradição católica e algumas igrejas mais litúrgicas da fé reformada costumam chamar de domingos do Advento. Né? Hoje seria o segundo domingo do Advento. A palavra Advento vem do latim e significa vinda. No latim, literalmente, adveniere, que significa vir para cá. Né? É como se nós estivéssemos crendo que a partir da vinda de Jesus ao mundo, Deus chegou mais perto de nós. Então, esse é o sentido do Advento. Deus chegando para cá. Eu sempre me lembro de uma história que li sobre uma criança que perguntou para o pai: pai, onde que Deus está? E o pai falou: está no céu. Aí o menino olhou para o céu e falou o seguinte: mas será que ele não pode botar nem um pouquinho o seu rosto para a gente enxergá-lo? Então, na simplicidade da criança, ela não sabia que Jesus é o rosto de Deus, é o próprio Deus que se mostrou a nós. Não um pouco do seu rosto, né? Veio por completo. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Será um dos textos que a gente vai estar trabalhando nessas mensagens. João 1, de 1 a 5. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito existiria. A vida estava nele, e era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Amém? Mantenha sua Bíblia aberta, por favor. Deus, peço ao Senhor que haja atenção, reverência, concentração, foco na palavra que o Senhor tem para ministrar a nós. No nome de Jesus. Amém e amém. O Evangelho de João, amados, é um dos livros mais fantásticos de toda a Bíblia. Eu mesmo já expus aqui durante 2 anos e meio todo o livro, todo o Evangelho. Milhares e milhares de evangelhos de João são distribuídos no mundo inteiro, traduzidos nas mais diversas línguas. É um excelente livro para começar a conhecer acerca de Jesus, sua pessoa e sua obra. Se você está conversando com um amigo e você quer uma dica de que livro, a pessoa pergunta o seguinte: que livro que eu devo começar a ler na Bíblia? Responda para ele: comece lendo o Evangelho de João. Orígenes afirmava que assim como os Evangelhos são a fina flor de toda a Sagrada Escritura, o Evangelho de João é a fina flor dos Evangelhos. Arthur Ockham Pink tem uma citação fantástica. Ele diz que o Evangelho de João apresenta Cristo com as características mais elevadas de todos, descrevendo ele no ofício divino, apresentando que ele era o Filho de Deus.
No Evangelho de João, diferentemente do Evangelho de Mateus e de Lucas, não há genealogia. Não há uma preocupação em colocar Jesus como sendo um representante da classe humana, embora ele o seja. A origem que interessa ao Evangelho de João é a origem divina de Jesus. O Evangelho de Marcos começa assim: princípio do Evangelho de Jesus Cristo. O Evangelho de João começa: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Quem conhece um pouco da tradição bíblica, quando eu leio João 1:1, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, você se lembra do quê? Gênesis 1:1. No princípio criou Deus os céus e a terra. E a relação, ela é própria mesmo. Nós estamos falando de uma nova criação. Nós estamos falando de uma redenção. O Evangelho de João é uma história da redenção divina. É um texto tão profundo que somente alguém que possuía alta espiritualidade, que era íntimo com o Senhor Jesus, poderia ter esse discernimento excepcional. E você sabe que João era claramente o mais próximo discípulo de Jesus. Era o discípulo a quem Jesus amava. Então existem verdades salientadas. A principal delas nessa primeira porção é de que Jesus é a pessoa divina humana. Olha as duas naturezas aí. A mensagem de hoje, amados, se nas mensagens de Êxodo eu tenho abusado de citações e interpolações do mundo jurídico, hoje vai ser teologia pura. Nitroglicerina. Você precisa estar ligadão. Jesus é a pessoa divina humana. Olha aquilo que os teólogos costumam chamar de união hipostática. Uma pessoa e duas naturezas. Jesus é a pessoa divina humana, que concentra em si todos os elementos para a vida que prevalece sobre a própria vida. Nessa curta passagem que nós acabamos de ler, amados, 5 versos apenas, nós temos praticamente um resumo da cristologia, da teologia a respeito da pessoa e da obra de Jesus. O primeiro ponto em nossa mensagem é de que o Senhor Jesus Cristo, ele é eterno. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Na realidade, no original hebraico, nós não temos um artigo definido para começar. Então, nós poderíamos traduzir literalmente em o princípio, que não fica bem em português, né? Em o princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava em princípio com Deus. A ausência do artigo definido no grego é justamente para a gente não ter ideia de que o princípio é um ponto na história. Porque esse princípio não é um ponto da história, porque Jesus não foi criado. Jesus foi gerado pelo Pai na eternidade, conforme o concílio de Nicéia confirmado em Calcedônia. Então, Jesus não teve criação humana. Ele é unigênito do Pai. O único gerado pelo Pai. Aí alguns curiosos e encrenqueiros da fé podem estar pensando, mas Jesus também é o primogênito. Se ele é o primogênito, é o primeiro a ser gerado. Não. No original, amados, a palavra primogênito não significa somente primeiro a ser gerado, mas significa também o principal. Então Jesus é o principal. Jesus é de fato aquele a quem o Pai pode olhar e dizer: este é o meu filho, em quem eu tenho grande prazer. Como ele disse no ato do batismo. Jesus estava com o Pai quando tudo começou. Ele é o Verbo, o Logos. E aí os gregos ficam em polvorosa, e os estudiosos também. O Logos, será que Paulo ou João esteve inspirando-se em Filo de Alexandria para falar a respeito do Logos, aquela emanação do mundo das ideias,
uma visão bem platônica, esse intermediário, esse aeon entre o mundo ideal e o mundo real? Absolutamente. João tinha ideia, amados, aquilo que na tradição do Antigo Testamento já estava estabelecido. Jesus estava presente com o Pai desde a eternidade. E Provérbios, no capítulo 8, você vai encontrar a partir do versículo 22, Jesus sendo tratado aqui como sendo uma encarnação, uma personificação da própria sabedoria. E Provérbios 8, a partir do 22, vai dizer: o Senhor me criou como a primeira das suas obras, o princípio dos seus feitos mais antigos. Fui constituída desde a eternidade, desde o princípio, antes que a terra existisse. Fui gerada antes que houvesse abismos, antes ainda que houvesse fontes cheias de água. Nasci antes que os montes fossem firmados, antes que as montanhas existissem, quando ele ainda não tinha feito a terra com seus campos, nem sequer o princípio do pó do mundo. Quando ele preparava os céus, lá estava eu. Quando traçava um círculo sobre a face do abismo, quando estabelecia o firmamento em cima, quando se firmavam as fontes do abismo, quando ele estabelecia os limites do mar, para que as águas não ultrapassassem sua ordem, quando traçava os fundamentos da terra, eu estava ao seu lado como arquiteto. É interessante essa palavra arquiteto, porque a palavra princípio no grego, arque, é a origem radical da nossa palavra arquiteto, não é? Aquele que estava no princípio como arquiteto. A cada dia eu era o seu prazer, alegrando-me perante ele em todo o tempo, alegrando-me no seu mundo, tendo prazer nos filhos dos homens. Agora, filhos, ouvi-me, pois os que guardam os meus caminhos são felizes. Ouvi a correção e sede sábios, não a rejeiteis. Feliz é o homem que me dá ouvidos e que a cada dia fica vigiando diante das minhas entradas, esperando junto ao portal de entrada, pois aquele que me achar, achará vida e alcançará o favor do Senhor, mas o que pecar contra mim fará mal à sua vida. Todos os que me odeiam amam a morte. Provérbios 8, 22 até 36. Salomão está falando sobre a sabedoria. E a tradição, então, vai afirmar que essa sabedoria é o próprio Deus encarnado. E a igreja cristã vai interpretar esta passagem de Provérbios à luz disso. No princípio era a palavra, a sabedoria, a palavra, o logos, o princípio estruturador do universo. E esta sim, uma ideia emprestada dos gregos. E o verbo estava com Deus, e mais do que isso, era Deus. Não como a tradução adúltera, ou adulterada, para ser mais preciso, tradução do Novo Mundo das Sagradas Escrituras. Preciso dizer de que grupo essa tradução pertence? Preciso, sim ou não? Os Testemunhos de Jeová. Eles mudaram completamente o sentido do original aqui. Eles traduziram assim: no princípio era um verbo. E um verbo era um Deus. Não. É isso que o texto diz. O verbo era Deus. Em Gênesis 1:1, no princípio, a primeira criação. Agora nós estamos diante da história da nova criação. Mas em ambas as passagens, quem é o personagem principal? Quem é o agente? A palavra de Deus. Quando afirmamos, o Wayne Grudem vai estar dizendo, um teólogo bastante considerado pelos meus alunos de teologia sistemática, quando afirmamos que Deus criou o universo para revelar a sua glória, é importante perceber que ele não precisava fazê-lo. Não devemos pensar que Deus precisava de mais glória do que já tinha dentro da Trindade por toda a eternidade, ou que ele estava de algum modo incompleto, sem a glória que receberia do universo. Isso seria negar a independência de Deus, que é um dos seus atributos. Implicaria que Deus necessitava do universo para ser plenamente Deus. Absolutamente. Deus não criou o mundo porque ele estava sofrendo de depressão, de ansiedade. Não é? Eu preciso criar alguma coisa. Que chato. Porque Deus já vivia em comunidade consigo mesmo, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. 3 pessoas em uma essência de deidade. Cristo é o principal deleite de Deus o Pai.
né? Um verbo. O verbo o que é, gente? É um meio de comunicação. O verbo é a expressão que está na mente de alguém. J.B. Phillips vai traduzir em sua paráfrase o seguinte texto, fazendo uso das seguintes palavras: no princípio Deus se expressou. E essa expressão pessoal, esta palavra, era com Deus. Gostei dessa ideia de traduzir verbo como sendo expressão pessoal de Deus. Deus se expressou em Jesus. C.S. Lewis gosta de brincar com essa ideia quando ele fala o seguinte: se alguém chegasse para Deus e perguntar o que você quer ser como quando crescer, ele responderia: eu quero ser como Jesus. Jesus é a imagem de Deus, é a expressão pessoal de Deus, a ponto de Jesus, certa feita, falar para os discípulos, quando perguntaram a ele: quando nós vamos ver o Pai? Jesus fala: quem me vê a mim, vê o Pai. O Senhor Jesus Cristo, Ele é eterno, não tem princípio, nem meio, nem fim. Por isso que Hebreus 13:4 vai estar dizendo: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Não houve um momento na história da humanidade que Jesus não foi, não existiu. Ele sempre foi. Foi gerado pelo Pai na eternidade, o que significa que a gente não sabe precisar quando. Ele nunca vai deixar de ser quem Ele é. Coisa linda. Teologia linda mesmo. Segundo ponto: o nosso Senhor Jesus Cristo é uma pessoa distinta de Deus o Pai. E ainda assim é um com Ele. Versículos 1 e 2. No princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, e Ele estava no princípio com Deus. O credo de Nicéia, em 325 depois de Cristo, já disse: em um só Senhor Jesus Cristo, unigênito Filho de Deus, gerado pelo Pai antes de todos os séculos, luz da luz, verdadeiro Deus de verdadeiro Deus, gerado, não criado, de uma só substância com o Pai, pelo qual todas as coisas foram feitas, o qual por nós homens e por nossa salvação desceu dos céus, foi feito carne pelo Espírito Santo e da Virgem Maria e tornou-se homem, foi crucificado por nós por Pôncio Pilatos e padeceu e foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, subiu aos céus, assentou-se à direita do Pai e de novo há de vir com glória para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Há uma proximidade, amados, amorosa entre Deus e Jesus, porque eles são duas pessoas distintas. Deus Pai e Deus Filho. Embora existisse eternamente com Deus, Jesus está em perfeita comunhão com Deus. O Verbo era Deus e Ele estava no princípio com Deus. O original hebraico, o grego, diz pros. Ele estava face a face, próximo ao próprio Deus. Um plano de igualdade, de intimidade. Uma outra paráfrase em inglês, a tradução de Williams, diz: no princípio a palavra existia, e a palavra estava face a face com Deus. Sim, a palavra era Deus mesmo. Negar, amados, que Jesus Cristo, em sua natureza divina, nunca deixou de ser Deus, e em sua natureza humana foi homem pleno, é um dos mistérios que tem realmente confundido a cabeça de muita gente. Ninguém foi mais humano como Jesus. Filipenses capítulo 2 vai dizer que Ele auto-esvaziou-se. Ele decidiu se esvaziar. Ele não perdeu suas prerrogativas divinas em nenhum momento. Embora tenha convivido com carne, com sofrimento. E esse mistério é importante considerar. Jesus foi Deus. Jesus é Deus. Ninguém iria fazer tais coisas se não fosse Deus.
Quando Jesus disse em João capítulo 11, eu e o Pai somos um. Ele estava dizendo e afirmando este princípio. Ele é distinto do Pai quanto à sua pessoa, mas não quanto à sua essência. Ele era Deus no sentido absoluto do termo e não uma aparência de Deus como a teologia, a heresia chamada docetismo. Ele parece, não. Parece humano, não. Parece divino, também não. Os gnósticos tiveram muitas dificuldades de crer nisso e estiveram realmente provocando várias discussões ao longo da história do cristianismo dos primeiros séculos, até que a igreja definiu aquilo que tem sido tradição de fé da cristandade, tanto do ramo protestante, preste atenção, quanto no ramo católico. Jesus é vero Dei, vero homem, verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem. Citando novamente C.S. Lewis, ele tem uma frase formidável, quando ele fala o seguinte, olha, um homem que fosse só homem e dissesse as coisas que Jesus disse, não seria um grande mestre de moral. Seria um lunático, no mesmo nível, e um homem que diz ser um ovo cozido, ou então seria o próprio diabo. Cada um de nós precisa tomar sua própria decisão. Ou este homem era e é o Filho de Deus, ou então louco ou algo pior. Mas não venhamos com algum argumento complacente que diga que ele foi apenas um grande mestre. Ele não nos deu esta escolha. Ele nunca pretendeu fazê-lo. Ou você crê que Jesus era Filho de Deus e por isso Deus possuía a mesma natureza de Deus, ou você de fato está negando a fé que é cara ao cristianismo. Terceira verdade teológica nesse texto, dando mais um clique. O Senhor Jesus Cristo é o Criador de todas as coisas. Versículo 3, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Tudo foi criado no ambiente da vontade de Deus. Absolutamente nada seria criado, nós não veríamos absolutamente nada se Deus não estivesse em Jesus, por intermédio de Jesus. Paulo confirmou isso aos Colossenses, no capítulo 1, versículos 15 e 16. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito principal sobre toda a criação, porque nele, Jesus, foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam poderes, tudo foi criado por ele e para ele. Tudo foi criado por ele e para ele. Nos parece, amados, que Deus criou o mundo, o universo, para o seu próprio deleite. E quando ele o criou, Jesus estava junto dele, como o Verbo eterno. O iniciador, me perdoe um neologismo, iniciador e o acabador de todas as coisas. Ele é o alfa e o ômega, ele é o princípio, ele é o fim. Ele estava desde o começo e ele vai estar também no fim, no escatós, nas últimas coisas. Jesus. Não foram as três pessoas que se tornaram encarnadas. O Espírito Santo não está encarnado, nem o Pai, como os mormons acreditam. Não, foi só o Filho. Não foi o Pai, o Filho e o Espírito, só o Filho. E essa encarnação não foi abstrata, foi pessoal. O Verbo estava com Deus e era Deus e se tornou carne. E tabernaculou, que é uma expressão do hebraico, que vai também ser trazido à ideia do grego, o sken, firmou moradia entre nós, morou entre nós, habitou entre nós, como diz o próprio João, cheio de graça e de verdade. Por isso que Jesus é totalmente digno
Quando a gente está falando de Jesus, amados, nós estamos falando do tipo de pessoa que é o Redentor da humanidade. Nós estamos falando de alguém que veio para tirar o pecado do mundo. Nós estamos falando de ninguém menos que o próprio Deus eterno. Nós estamos falando nada mais, nada menos do que um Cristo que é excelso, que é santo, que é digno, e que resolveu habitar entre nós, como Charles Swindoll vai estar dizendo nos seus livros, uma divindade em fraldas. E se limitou ao homem, à estrutura humana, o Criador de todas as coisas. Nada do que vemos seria feito se não fosse Jesus. Antes de Deus falar, haja luz, Gênesis 1:3, Jesus já estava ali, o Verbo estava ali. Enquanto o Espírito movimentava as águas, Jesus estava ali. Em João capítulo 8, Jesus vai dizer, olha, antes de Abraão existir, eu já era. E aí os fariseus pegaram em pedra, falando assim, vamos matar esse homem agora, esse homem é louco. E Jesus então esgueirou-se no meio da multidão. Estava certo. Antes que Abraão existisse, Jesus já era. Não houve momento, amados, que Jesus está presente no Antigo Testamento quando está no Novo. A questão de que Jesus está prefigurado no Antigo Testamento. Eu já disse isso para vocês aqui, mas sempre é bom repetir. As pessoas da Antiga Aliança eram salvas olhando para frente. A cruz estava à frente. Jesus viria. A ideia messiânica era um conceito ministrado a cada homem, a cada crente, que era salvo pelo que cria, não pelo que via. Vários mediadores surgiram na história do Antigo Testamento que eram representantes de Cristo. Adão, Noé, Abraão, Davi e profetas e tantos outros. As alianças eram renovadas, terminava um período, começava um outro. Pactos foram estabelecidos com o homem, em cima daquilo que estava à frente. Nós da nova aliança, nós somos salvos não a olharmos para frente, mas a olharmos para trás. Porque a cruz está lá atrás. E Jesus, amados, nessa campanha aí relacionada à questão não é liberação, eu vou voltar ao tema aqui do meio jurídico, né? Abrir um parênteses aí. O Supremo Tribunal Federal não legitimou o aborto no Brasil e nem discriminou o aborto. O aborto continua sendo crime no Brasil, salvo nas exceções relacionadas à saúde da mulher e à questão do estupro, previstas em Código Penal. O que houve nessa decisão foi um caso específico. Mas vai criar jurisprudência, agora vai ter outros processos. Aí é outra coisa. Houve um voto muito estranho de um dos nossos ministros que disse que até 3 meses de vida, ou até 3 meses, não se tem vida. É apenas um embrião. É uma discussão muito grande. O Brasil ainda está vivendo em discussão. Mas nós não perdemos essa batalha ainda não. Não é jogar toalha não. Ninguém vai poder sair por aí abortando até os 3 meses não. Está certo, meus advogados? Vai poder sair? Não. Existe um caso específico que foi julgado, mas estamos em luta. Mas aí uma dessas frases o pessoal está dizendo o seguinte, eu tenho 40 anos, mas já tive 3 meses. Eu tenho 35 anos, mas já tive 3 meses. Algo muito interessante. Mas um deles que eu achei interessante falou o seguinte, olha, Jesus com 3 meses de idade, ou melhor, 3 meses de vida no ventre de Maria, Maria, sua mãe, foi visitar sua prima chamada Isabel. E João Batista, que estava no ventre de Isabel, diz a palavra de Deus que ele saltou de alegria por ver o seu Redentor. Jesus já era. E João Batista, um feto, 3 meses, deve ter não sei qual o tamanho que tem, mas 3 meses, João Batista é Jesus. O saudou, o reverenciou. Ele é o Criador de todas as coisas. Tudo foi feito por Ele, tudo foi feito para Ele. E 4º ponto aí, queridão,
O Senhor Jesus Cristo é a fonte de toda luz e vida espiritual. Versículos 4 e 5. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens, e a luz resplandece nas trevas. Eu achei essa expressão lindíssima de João. E as trevas não prevaleceram contra ela. João brinca muito, mas eu estou usando respeitosamente, ele trabalha muito, talvez seja melhor, com os binômios: vida, morte, luz, trevas. Nesse texto ele faz uma relação. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Que luz é essa, amados? O primeiro mandamento de Deus na história da humanidade foi: haja luz. Essa luz que vem do centro de todo o universo, que é Deus. Não há vida fora dele e fora do Pai. E a vida que estava nele era a fonte da existência de toda a vida. João aqui não está falando de vida física, pois essa palavra tem outro nome na língua grega. Ele está falando de vida espiritual, de vida eterna. A humanidade perdida, amados, tem vivido nas trevas, e Jesus é a vida. Quando cremos que nele estava a vida, e a vida estava nele, e era a luz dos homens, nós estamos falando, amados, de que está aqui o cumprimento da profecia de Isaías capítulo 9, que eu preciso lembrar a você nesta noite. Quando o trecho, amados, da palavra de Deus vai dizer, Isaías 9:2, o povo que andava em trevas viu uma grande luz. Repita comigo: grande luz. E resplandeceu a luz sobre os que habitavam na terra da sombra da morte. Olha para mim, preste muita atenção. Preste muita atenção. Ele é a vida que supera a morte. É a vida que supera a própria vida. Isaías havia previsto isso. O povo que andava em trevas viu. Não era uma luz, amados, era uma grande luz. O evangelista Lucas vai estar dizendo isso. Tudo em Jesus era formidavelmente grande, a ponto dos anjos cantarem glória a Deus nas maiores alturas, e paz na terra entre os homens a quem Ele ama. O mundo se acostuma com as trevas. Nós convivemos com as trevas. Essa ideia de sombra da morte, no Salmo 23, não é a morte propriamente dita, né? Mas é o temor relacionado à morte. É incrível como que a morte une as pessoas. Essa semana a gente viveu isso. O país parou. Força, Chape. Estamos juntos. Somos todos da Chapecoense. Se houver última rodada do Campeonato Brasileiro, até o meu Corinthians vai jogar de verde. As cores do nosso arquirrival, Palmeiras. Mas pesquisaram o estatuto, os presidentes e diretores do Corinthians, não tem nada que impede de jogar de verde. Eu me nego a ver o Corinthians de verde. Me nego. Mas todos prestarão homenagens. Até o Inter está dizendo: não tem como jogar, não tem como ser rebaixado, estamos sofrendo. Os gaúchos vermelhos estão em polvorosa. A morte une. Até os nossos deputados ficaram constrangidos, abatidos, trabalhando a madrugada inteira, por conta do impacto da morte. Mas, amados, preste atenção aqui. A morte tem disso mesmo, ela nos une porque ela nos lembra da nossa finitude. Todos nós fomos impactados pelo testemunho de uma turma que
saiu para jogar uma partida que seria a partida da vida deles. E esse momento que a gente vive na história com as redes sociais, expondo imagens, a imagem, por exemplo, da despedida no aeroporto, a festa, a alegria. E tudo se vai, ou tudo se esvai, em fração de segundos. A vida é assim. A gente se despede dos nossos sem saber se a gente vai voltar. Aí a gente fala, não, por isso que eu não ando de avião. Mas não morre só quem voa de avião não, queridão. Acorda. Acorda. A palavra de Deus nos diz, amados, que por conta do pecado a morte passou a todos os homens. Repita comigo, todos os homens. Não tem como. Toda vez que nós andamos para frente, a morte está atrás, perseguindo a gente. O manto preto, cabeça coberta. A morte persegue você. Não adianta fugir. Vocês conhecem a história que eu já contei para os homens aqui, de um homem que queria fugir da morte, raspou a cabeça, igual o pastor Léo. A morte chegou, ele falou o seguinte, não estou procurando, não acho o cara. Vou levar aquele careca mesmo. Ninguém escapa da morte. Mas o texto diz, a vida estava nele. Diga amém. A vida estava em Jesus. E ele era a luz dos homens. E é interessante que luz é vida, porque quando uma mulher ganha uma criança, a gente fala assim, fulana de tal deu a luz. E a morte são as trevas. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela, porque Jesus é fonte de toda luz e vida espiritual. Quem morre com Jesus, vive. Vamos rever aquilo que Jesus falou para sua amiga Marta, em João capítulo 11. Vale a pena lembrar, né? O melhor amigo de Jesus morre. Marta, a racionalista, chega para Jesus e diz, olha, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido, aquela história toda. Jesus diz aquele texto clássico. João 11, 25 e 26. Jesus declarou, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, mesmo que morra, repita comigo, mesmo que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, jamais morrerá. Jamais morrerá. Porque, amados, preste atenção aqui, por favor. A vida pode nos tirar, o final da nossa vida aqui nessa esfera, pode ser, amados, o nosso corpo se esvaindo, se consumindo, sendo devorado pelos animais da terra, os micro-organismos. Mas a nossa vida supera tudo isso. A palavra de Deus diz que a nossa vida é Jesus. Ele é o caminho, a verdade e a... Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. João 11. João Calvino, não há nada que Satanás mais tente fazer do que levantar névoas para obscurecer Cristo. Pois ele sabe que dessa forma o caminho está aberto para todo tipo de falsidade. Assim, o único meio de manter e também restaurar a doutrina pura é colocar Cristo diante dos nossos olhos exatamente como Ele é, com todas as suas bênçãos, para que o seu poder possa ser verdadeiramente percebido. Aplicações, Michael. Solta a primeira. O nome Jesus ainda evoca um sentimento de urgência salvadora.
Atos 4:12 vai dizer: e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Romanos 10:13 vai dizer que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. A última palavra daquele piloto boliviano, do avião da Chapecoense, alugado, fretado pela Chapecoense, foi Jesus. Jesus. Este nome tem poder. Me perguntaram essa semana: o homem foi salvo? Não sei. Não é dizer o nome Jesus. Há pessoas que dizem Jesus de várias formas, mas o que eu quis salientar, até escrevi um breve texto, era isso: a última palavra do homem foi Jesus. Poderia ser uma outra palavra? Não poderia? Jesus. Jesus. Urgência. Nós precisamos crer, amados, de todo o nosso coração, que quem vive para Jesus, quem vive com Jesus, tem uma vida com significado. Ele é a nossa razão de viver. Não há outro nome dado entre os homens pelos quais devemos ser salvos. Não tem, não é Platão, não é Sócrates, não é Temer, não é Moro. Tem gente que está endeusando o Sérgio Moro. Eu acho ele um juiz, um bom juiz, como os outros, há muitos outros no nosso país. Mas a salvação está no nome de Jesus. O Brasil precisa de Jesus. Para ir para participar de manifestação, tem que colocar o nome de Jesus, então. Jesus. Segundo, Jesus não foi criação da mente humana, foi gerado pelo Pai na eternidade. Jesus não foi criado, amados. Nenhuma religião iria criar um homem, Deus, e ainda que morre no final da história. Até hoje os muçulmanos não recebem de bom grado a pessoa de Jesus, porque eles não admitem um filho de Deus que morre. Um Deus fraco. Um Deus limitado. Mas Jesus é o nosso Deus, gerado pelo Pai na eternidade. Não foi criado pela inteligência humana. Ele é o nosso maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Jesus. A outra aplicação vai dizer o seguinte: Jesus teve participação ativa na criação de todas as coisas. Olhe para mim, Jesus não é, nunca foi e nunca será um mero coadjuvante da nossa história. Por isso que com Jesus podemos tudo, sem Jesus não podemos absolutamente nada. Nós precisamos crer nisso, depender disso, viver em função disso. Outra, essa relação vida e luz nos remete à ideia de que nada de vital subsiste fora de Jesus. João gostava de falar sobre a luz. Em João 8,12 ele vai dizer: de novo lhes falava Jesus, dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. É aí que eu preciso terminar, amados, falando sobre essa questão da luz da vida. Mais uma aí. As trevas podem ser referências ao drama humano relacionado à morte, mas a morte não pode segurar o avanço da vida. Em João 3, amados, 19-21, preste atenção, diz assim: o julgamento é este, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não se chega para a luz, a fim de não serem arguidas as suas obras. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque feitas em
Deus. Nós só conseguimos, amados, compreender o quanto a vida supera a morte e o quanto a luz invade as trevas em Jesus, quando nós entendemos, amados, de que aquele que é o nosso último inimigo a ser derrotado, que é a própria morte, não é páreo para Jesus. A morte. E olhe para mim, eu tenho certeza absoluta que num auditório como este aqui, há pessoas que têm dificuldade de lidar com a morte. E dando mais um clique, meu querido, eu quero que você tenha essa grande ideia na sua cabeça. Jesus é a pessoa divina humana que concentra em si todos os elementos para a vida que prevalece sobre a própria vida. A palavra de Deus vai dizer, e Paulo escrevendo aos Tessalonicenses, que nós não podemos, preste atenção, nós não podemos lidar com a morte como aqueles que não conhecem a Deus. Jesus é a pessoa divina humana que concentra em si todos os elementos para a vida que prevalece sobre a morte, porque nós cremos na ressurreição dos mortos e de que Jesus é a vida que entra na morte. É a luz que invade as trevas, e as trevas, o finalzinho do versículo 5, as trevas não prevaleceram contra ela. Eu quero trazer isso mais próximo a você, mais uma vez citando C.S. Lewis, o grande escritor inglês. Com 9 anos de idade, C.S. Lewis perde a sua mãe. Isso se torna um trauma para a sua vida. Mais tarde, ainda jovem, ele perde o melhor amigo no fronte de batalha da Primeira Grande Guerra. Ele vai perder o seu pai com 31 anos de idade. Mas a maior perda que C.S. Lewis teve foi, sem sombra de dúvidas, com a mulher que ele escolheu para se casar, uma norte-americana a quem ele amou de todo o coração. O casamento de C.S. Lewis foi no leito do hospital. E ela morreu pouco tempo depois. C.S. Lewis entra em crise e escreve um livro chamado Problema do Sofrimento, e que ele não escreve diretamente sobre a morte, mas ele fala do sofrimento. Ele diz o seguinte: há um sentido maior por trás do sofrimento, embora seja um mistério intransponível, um dia nós vamos contemplá-lo quando na eternidade nós vermos o sofrimento, a morte, por outro ângulo. Ele usa essa expressão, a partir do outro lado. Mas C.S. Lewis escreve, amados, indiretamente sobre a morte em 2 momentos das Crônicas de Nárnia. O último momento eu não vou estar citando, na última crônica dele, a última batalha. Mas a primeira, que muitos aqui já viram o filme, ou leram o livro, é quando Aslan é sacrificado e morto no altar de pedra. E é morto pela feiticeira má. Mas ele ressuscita. E ele explica então às meninas Lúcia e Susana que viram a sua morte. E Aslan teria dito o seguinte: a feiticeira pode conhecer a magia profunda, mas não sabe que há outra magia ainda mais profunda. O que ela sabe não vai além da aurora do tempo. Mas se tivesse sido capaz de ver um pouco mais longe, repita comigo, um pouco mais longe, de penetrar na escuridão e no silêncio que reinam antes da aurora do tempo, teria aprendido outro sortilégio. Saberia que se uma vítima voluntária, inocente de traição, fosse executada no lugar de um traidor, a mesa estalaria e a própria morte começaria a andar para trás. Eu quero destacar essa expressão. A mesa estalaria. Imagina essa cena. E a própria morte começaria a andar para trás. É isso que aconteceu no advento. Adveniere, do latim, vir para cá. Deus veio para cá. Posso usar uma expressão, não é desrespeitosa, é apenas uma expressão popular. Deus chegou junto da gente. Isso é advento. Chegar junto. Chegar mais perto. E em Jesus, a vida e a luz
foram consubstanciadas. E no sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, a mesa da morte estalou-se, quebrou-se. E a morte começou a andar para trás. E a morte começou a andar para trás. E daí podemos crer absolutamente que não tememos mais a morte, porque cremos que Jesus é a nossa vida. Vida que prevalece sobre a própria vida. A morte é algo circunstancial. Ela nunca terá a última palavra.